Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou tirar o casaco. Minha esposa não quer deixar, não. Ela está oprimindo. Falou, não tira que tá quente. Tá com calor. O pastor falou que eu sou livre. É uma honra estar aqui, tremendo na base, porque o pastor pregou de manhã sobre o mesmo tema. Nosso amado pastor, nosso amado mestre. E eu vim à noite e falei, Jesus, me ajuda. Na hora que ele entrou, ele falou, Senhor, deixa eu falar besteira, não. É muito bom receber da palavra, porque realmente ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. E à medida que ela vai entrando dentro de você, ela vai fazendo parte de você. E você vai sendo transformado, porque essa palavra ela é radioativa mesmo. Ela é radioativa. Ela vai quebrando, ela vai transformando, ela vai moldando. E você vai ficando parecido com ela. Você vai ficando parecido com essa palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu vou começar com uma musiquinha aqui que eu quero ver se alguém conhece. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Oi. Ministro louvor só aqui, tremendo. Vinícius de Moraes fez essa música, ele fez com um objetivo. É uma música interessante, que fala de uma casa que não é muito funcional, porque não tem teto, não tem parede, não tem chão, não tem... É uma casa imaginária. Agora eu vou ler para vocês um texto, ainda não é o texto da pregação, mas é para iniciar, Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Agora ficou melhor. E essa casa somos nós. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Você é a habitação do Espírito. Nós estamos construindo. A Bíblia fala em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos construindo sobre uma base forte, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre Jesus Cristo, que é a pedra angular. Amém? E essa casa tem que estar bem firmada na palavra. E aqui você vai receber palavra de Deus em nome de Jesus, porque só ela, é só a palavra que te transforma. E eu fico muito feliz quando alguém chegou para minha esposa e falou que não queria ficar nessa igreja, porque ensina muito, é cansativo. Ensinando. Você está pronto para ser ensinado? Você é a casa de Deus? Agora vamos para o texto de hoje, iniciando Hebreus 6, 1 e 2. Aleluia. Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? O nosso amado pastor nos trouxe de estar trazendo essa base. Trazendo base para a igreja. O que é a doutrina que nós cremos? Em que nós estamos baseando a nossa vida? E já foi falado algumas coisas aqui, e hoje vai ser falado sobre a doutrina de batismos. Amém? Você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que saber o porquê de algumas coisas que acontecem na igreja. Por que a gente traz o dízimo? Por que da imposição de mãos? Por que as pessoas são batizadas? Você tem que entender, você tem que deixar esse entendimento para quando alguém perguntar para você, você como um filho de Deus, você como uma filha de Deus, você saber responder.
E para você não ser levado por qualquer vento de doutrina que queira te tirar da presença do Senhor. Que queira te tirar da fé. Amém? Então nós estamos estabelecendo uma base. Então a gente vai estar falando sobre batismos. Para começar, vou fazer uma pergunta. Há um só batismo? Efésios 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Amém? Para salvação, existe um só batismo. Dentro do contexto ali, para salvação, existe um só batismo. A gente vai estar falando sobre isso. Só um. Para você ser salvo. Tem algumas igrejas, eu venho de uma denominação antiga, não precisa dizer que você só era alguma coisa depois que batizasse nas águas. Só que era demorado, tinha que fazer a classe dos catecúmenos, e demorava, e você não podia ser ninguém em Deus, você não podia tomar ceia, você não podia fazer nada, e tinha muito medo de Jesus voltar e você não ter sido batizado e ficar. Sério, imagina, eu não fui batizado ainda e Jesus volta, eu vou ficar. Porque a base era essa. Mas quando a gente vai entendendo a respeito do que a palavra declara, isso vai trazendo tanta paz. Isso traz paz, isso traz libertação, isso traz liberdade. A Bíblia fala em Gálatas que para a liberdade foi que Cristo te libertou. Amém? Então, Gálatas 3, 26, 29, para a gente começar a colocar as bases. Então, o batismo para a salvação é só um. É um só Senhor. Isso é tão interessante, gente. Eu gosto de ver alguns vídeos de adoração em outras línguas. Você coloca lá Chinese Worship, adoração chinesa adorando. Eu gosto de ver. Aí eu procuro ver os indianos adorando. Eu procuro ver pessoas de outros países adorando. É um só Senhor, é o mesmo nome, é Jesus. É Jesus. Na língua dele ele está dizendo Jesus. É Jesus, então nós temos um só Senhor. Nós temos uma só fé. Tem gente no mundo inteiro, nessa hora, falando da mesma coisa, da mesma realidade, que nós somos de Jesus. Que nós somos alcançados e transformados pelo poder de Deus. Amém? E isso é maravilhoso. Há um só Deus e Pai. E um só batismo. Então a gente vai falar sobre o primeiro batismo. Gálatas 3, 26, 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A Bíblia declara que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quando você entrou em Jesus, quando você aceitou Jesus, naquele exato momento que você declarou, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, você se tornou filho de Deus, porque a Bíblia fala no livro de João que Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Você mergulha em Jesus, então você é batizado em Jesus. Você é batizado em Jesus. Por isso que uma pessoa que às vezes está no leito de morte e aceita Jesus naquele momento, ele foi salvo ali. Aliás, ele foi salvo na cruz. Mas ele recebeu essa salvação naquele momento. Ele recebeu, ele tomou posse daquilo que o Senhor garantiu para ele. E ele é salvo. Amém? Então o primeiro batismo é o batismo no corpo de Cristo. Você é batizado em Cristo Jesus. Você já é salvo. Por isso que Jesus falou para o ladrão, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu e ele recebeu a salvação. E você é batizado em Cristo Jesus. Então já é o primeiro batismo. Então eu já me tornei filho. E a Bíblia diz que eu me tornei herdeiro, então eu já posso tomar a ceia. Uma das coisas mais lindas que eu achei na Verbo, quando eu entrei, eu sempre testemunho, é a pessoa aceitando Jesus e tomando a ceia. Eu não aprendi assim, mas pode. Mas ele não se tornou filho. Imagina um filho que você recebe. Você é filho por nascimento, amém?
Você nasceu da semente de Deus. Mas imagina um filho que você recebe por adoção, aí você fala, a gente vai almoçar agora, almoço de família, e você fica ali fora. A gente vai fazer um churrasco aqui, existem alguns rituais que você não passou ainda, e você espera, não faz sentido, é filho amado, se tornou filho de Deus, mergulhou no corpo de Cristo, o primeiro batismo. 1 Coríntios 12, 13. Eu esqueci o óculos em casa, tá? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Amém? Em um só corpo fomos batizados. Está falando do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Você está em Cristo. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Romanos 5, 17. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O dom da justiça. O que é o dom da justiça? É tão interessante isso. Tem pessoas que têm um dom de fazer alguma coisa, tem pessoas que têm o dom de cantar, de ser bonito. Gostou, né? Tem pessoas... é verdade, né? Você também. Tem pessoas que têm um dom. Eu vi um cara uma vez que ele tem um dom de pegar latinha de refrigerante e ele corta, ao contrário, e coloca num pano preto e faz um desenho maravilhoso. Quem te ensinou isso? Ninguém. É um dom. A minha esposa tem um dom de reproduzir desenho que é incrível. Eu já falei que uma vez a gente começou, ela pintava a camisa e eu vendia. E tinha algumas pessoas que falavam que era silk, de tão perfeito. Eu queria que ela reproduzisse a Mona Lisa, ela não quer de jeito nenhum, tal, mas isso é... O dom da justiça quer dizer que você é justo. Você não é mais pecador. Você se tornou justo, porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça... O dom da justiça, como que você é justo? É um dom, de onde que vem? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Por isso que quem se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Então você foi batizado no corpo de Cristo, é o primeiro batismo. Amém, igreja? Você se tornou filho de Deus, você se tornou filha de Deus, você se tornou herdeiro. O governo está sobre os seus ombros. Você se tornou governo. Você se tornou reino e sacerdócio. Você faz parte da realeza. Então, por isso, que quando a pessoa aceita Jesus aqui, no dia que aceitou Jesus, já pode tomar ceia. Porque é no poder de Deus, é uma transformação que a gente não entende. É em segundos. A pessoa aceita Jesus, ela é transformada. Isso é maravilhoso. É como o salmista falou, é sobremodo elevado, não posso atingir, é tremendo. Mas nesse momento é transformado e surge uma nova criação, uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. E você passou pelo primeiro batismo. Aí você caminha para o segundo batismo. E é interessante, antes de falar do texto aqui, que o segundo batismo também, a gente vem de algumas igrejas... Tinha que esperar muito tempo para acontecer. Chama-se batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E se você está sedento por Jesus hoje, se você quer receber a Jesus como seu Senhor hoje, o batismo no Espírito Santo é hoje. É hoje. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E nesse momento ele te habilita a ser batizado no Espírito Santo hoje, agora, nesse momento. Mas a gente aprendeu que não. Tinha que esperar, porque eu queria ser igual aquele irmão que era o guru espiritual, que orava em línguas, eu pensava. E ele passou 10 anos até ser batizado no Espírito Santo. Então eu tinha que esperar.
Se eu não esperasse, era falta de humildade. Quem sou eu para querer ser batizado no Espírito Santo? Quando aquele irmão esperou tanto e foi. Então eu ainda não cheguei no nível dele. Eu te digo que é hoje. Mateus 3,11. Isso aqui é João Batista falando. E eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de lavar a sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista reconheceu que era poderoso. Ele falou assim, alguém que é mais poderoso que eu. Se João Batista ainda não tinha recebido o Espírito Santo, era poderoso, imagina você. Você é poderoso, você é poderosa. Você é poderoso. Ele diz assim, eu sou poderoso, mas vem alguém mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de desatar sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Com fogo. É a unção de Deus que está dentro de você. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. São os rios de água viva que o crente tem dentro dele, que estão para fluir. Já está dentro de você. A gente aprendeu que quando a gente chegava na igreja, aí juntava um, outro. Existe uma unção coletiva, é verdade. Mas a unção só vinha dentro do culto. Não, a unção já está dentro de você, ela é verdadeira. A unção já está aí dentro, o rio já está aí dentro. Porque os que creem do seu interior fluirão rios de água viva, e a partir do Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você começa a aprender que existe uma expectativa, uma perspectiva diferente. A gente aprendeu que nós somos corpo, alma e espírito. E de repente você aprende que você é um espírito, você tem uma alma e habita em um corpo. Eu sou um espírito. Eu não sou o meu corpo. Eu sou um espírito. E eu posso adorar a Deus a partir de uma experiência, de uma vivência no espírito. E você pode adorar a Deus a partir de uma experiência e de uma vivência no espírito. E a unção começa a fluir. E o rio começa a fluir. E as coisas começam a mudar. Você não é mais pecador. Amém? No espírito, porque o seu espírito nasceu de novo. Sua carne ainda não converteu. E eu não vou entrar muito nesses detalhes, ficar curioso, você continua ouvindo nos cultos, que você vai ouvir muito sobre isso. Mas o seu espírito já nasceu de novo. E é de uma vez por todas. A Bíblia fala no livro de Hebreus que é de uma vez por todas. Você já nasceu de novo, não acontecerá de novo. Amém? Então você é apto para receber o batismo no Espírito Santo ou para se encher dessa unção hoje. Não precisa esperar nada. Atos 1:5. Isso aqui era Jesus preparando os discípulos para o dia de Pentecoste. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água para arrependimento, amém? Mas dentro de poucos dias vai haver algo diferente. Vai acontecer o que foi profetizado lá no livro de Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, amém? E o Espírito Santo veio. Atos 2:1-4. Estão aprendendo alguma coisa? Deus é bom. O Espírito Santo veio. Pastor, o Espírito Santo veio visitar só e foi embora? Veio ficar só ali e acabou, não tem mais? Pastor Ed, é isso? O Espírito Santo veio, aí veio só para os apóstolos ali, egoísmo aí, pronto, acabou, não tem mais para mais ninguém. Não, ele veio para ficar, ele veio para morar, ele veio para conduzir, ele veio para habitar, ele veio para moldar, ele é o nosso amado Consolador. Ele é o Consolador. Em dias tão difíceis você tem um Consolador.
Ele te consola. Muitas pessoas estão esperando só consolo. Ele é o consolador. Ele tem te consolado, Ele tem andado com você. Jesus falou isso, que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está na pessoa do Espírito Santo. Todos os dias, eis que estou convosco todos os dias. Atos 2, 1, 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, diga de repente, veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Diga todos. Todos ficaram cheios do Espírito. O lugar tremeu. E eles começaram a falar em novas línguas. E houve um mover de Deus. E dali em diante a igreja começou, as pessoas começaram a se converter, as pessoas começaram a ser tocadas, porque havia um mover espiritual tremendo. Como tem tido aqui, mas é pouco, eu quero mais, eu preciso de mais na minha vida, eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero mais. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito, como está escrito no livro de Ezequiel, mergulhar, me perder nas águas do Espírito. Mas o Espírito Santo veio, e a evidência do batismo no Espírito Santo foi novas línguas. Deixa eu só tirar esse blazer. Pega o cão agora. Aleluia. Ó, vai cair ali, segura ali que... Quem que está apto para o segundo batismo? Aquele que passou pelo primeiro, que recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e como Salvador, ele é apto para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito. É a solução para tudo, é ser cheio do Espírito. É a solução para todos os problemas, é ser cheio do Espírito, porque é a vida de Deus fluindo. É a vida de Deus fluindo, você não precisa saber muita coisa. A Bíblia fala que eles eram indoutos. Tem muita gente que fala que eles não sabiam ler, eles eram indoutos, não que não sabiam ler, alguns sabiam, mas é porque eles não tinham aquele conhecimento teológico dos rabinos. Mas quando o Espírito Santo veio, aqueles homens falavam, e ninguém conseguia resistir, porque era a unção do Espírito que estava sendo derramada. Existem situações na sua vida, a gente tem falado sobre isso aqui, que é muito difícil de resolver, sério. Tinha que chamar o Einstein, tinha que chamar não sei quem, porque é complicado. Mas a unção do Espírito vem e aquilo se resolve. Lembra o texto que eu li no começo? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. O apóstolo Paulo tinha um conhecimento de filosofia, tinha um conhecimento profundo. Ele fala, eu considero isso tudo como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a vida de Deus fluindo, a unção de Deus fluindo. Lucas 11, de 9 a 13. O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito? Ficar glória, 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 glória. Eu ouvi isso. A gente ficava, né? Parece que ia pegar no tranco. Glória, 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 glória. Parece um peru. Glu, 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 glu. E não acontecia. Depois eu ia para o monte, eu entendi assim, que eu tinha que orar a noite inteira. Que aí Deus ia me ver, eu acho que Deus... Eu pensava assim, Deus ia ficar com dó. Aí eu ficava falando a noite inteira. Tinha um monte chamado Poço de Jacó, os mais velhos. Você conhece, Mário, não finge não. Poço de Jacó. Você via cada... Misericórdia, eu estava lembrando das coisas que aconteciam lá, mas deixa quieto. Oi.
Passou. Você via nego voando assim, no meio do mato. Mas... eu estava lá no posto de Jacó, a irmã estava descendo, eu falei, posso segurar a sua mão? É o que eu lembrei agora. Ela falou, não, pode deixar que o anjo segura! Caiu. Achava que tinha que ter alguma coisa para ser batizado no Espírito Santo. É como se fosse uma troca, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ter algo que Deus olhasse para mim e falasse assim, não, eu gostei. E de repente a gente vai aqui, Lucas 11, 9, 13. Isso é Jesus falando. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Aleluia! Peça, só isso. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu te quero, é só isso, e creia. É só isso, é pela fé. A minha mente é muito, eu fico imaginando quem quer dar um escorpião. Sabe que alguém dava isso naquela época? Sabe que alguém fazia isso? Pai, me dá um ovo. O cara chega, dava um escorpião pro filho. A mente de cearense fica viajando aqui. O cara pede um pão, dá uma cobra para ele, uma sobranagem assim e tal. Um pai que tem a nossa carne, ainda tem uma natureza que não foi transformada. A gente dá coisas boas. Se o filho pede água para você, na hora você dá água. Se ele pede um iogurte, sabe, o filho pediu um iogurte e você não tem condição de misericórdia, o coração dói, você tem prazer de dar essas coisas. Agora imagina o teu Pai Celestial. Jesus falou, peça, peça. A única condição é pedir. Espírito Santo, eis-me aqui, é pela fé. É pela fé. Sabe por quê? Porque você já é habilitado, você já é habilitada. O sangue de Jesus já te purificou. Se você está aqui hoje, você está se achegando a Deus. E a Bíblia fala, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Se você está aqui hoje é porque você está batendo. Se você está aqui hoje é porque você está buscando. E a Bíblia fala que aquele que busca, encontra. Aquele que bate vai se abrir. Então o segundo batismo é o batismo no Espírito Santo. Gente, está bem condensado aqui. É óbvio que tem muitos mais versículos, tem muito mais coisa para ser dito, mas não dá. Amém? Você não precisa esperar 20 anos para ser batizado no Espírito Santo. A gente ouvia tanta história, mas eu preciso da Bíblia. E Jesus falou que é só pedir. É só pedir. O que você precisa é de um renovo da unção na tua vida. O que você precisa é de um renovo da unção na tua vida. É do batismo no Espírito Santo. Sabe por quê? Todo crente, toda pessoa que aceitou Jesus, ele já tem um Espírito Santo dentro dele. Amém? Todo crente, até o crente da igreja que prega que não existe mais batismo no Espírito Santo, ele aceitou Jesus, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Tem algumas igrejas que pregam que não precisa mais disso, que isso ficou lá atrás, que isso já era. Mentira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele continua batizando no Espírito Santo. Ele continua batizando no Espírito Santo. Todo aquele que em fé se achega a Ele, com ousadia. Amém, igreja? Precisa demorar 20 anos, 30 anos, 40 anos para ser batizado. É hoje. Entenda isso dentro de você. Entenda isso no seu espírito. Que é hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É hoje. O crente aceitou Jesus já está aqui dentro, mas o batismo no Espírito Santo é que te habilita a fazer a obra de Deus. É o que te capacita para fazer a obra de Deus. É o que te habilita em lugares que você nunca iria e ser uma bênção lá. É o que te habilita a fazer coisas que você nunca imaginava em fazer. É o que te habilita a subir aqui e pregar.
E pregar não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é no nosso entendimento. Eu só sei que nada sei, mas é a unção do Espírito que te leva, que te habilita e te capacita. É por isso que você precisa dessa unção para fazer o inimaginável. Para fazer o inimaginável. Para fazer coisas grandiosas, coisas poderosas, você necessita dessa habilitação do batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus só iniciou o ministério dele depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os discípulos andaram com Jesus ali. Não fizeram muita coisa, não. Se tivesse encerrado ali na morte de Jesus, seria um fracasso total. Pedro arrancou a orelha de um cara, negou Jesus. Teve gente que saiu pelado, a Bíblia fala, fugiu pelado ali. Teve gente que correu para tudo quanto é lado, foi uma confusão. Mas Jesus tinha falado, esperai em Jerusalém. Vai acontecer alguma coisa. Depois ele falou, vai acontecer alguma coisa. O batismo no Espírito Santo vem. Quando Pedro pega a primeira vez, 3.000 convertidos, é isso mesmo, né? 3.000 convertidos. E a igreja não parou mais. Você entende que você precisa do batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é necessário para a pessoa ser salva? Não. O batismo no Espírito Santo ele não é necessário para a pessoa ser salva. Mas ele é necessário para uma vida de poder. Ele é necessário para uma vida de poder. Uma vida de poder só para quem foi batizado no Espírito Santo. É impossível uma vida de poder sem o batismo no Espírito Santo, é impossível. É inventar moda. É inventar moda. Mas o batismo no Espírito Santo te habilita para uma vida de poder, para uma vida de unção, para uma vida de transformação. E você começa a ver coisas sobrenaturais, como a gente viu, o pessoal cantando louvor, e o carro passou e quebrou o fio, e o pessoal ministrando louvor, e não tinha mais som, e o cara vem do outro lado dizendo que ouviu um louvor maravilhoso e queria aceitar Jesus. A unção do Espírito. A unção do Espírito. Eu vi uma pessoa que aceitou Jesus ouvindo, pense em mim, chore por mim. É sério. Pense em mim, chore por mim. Ela falou, Jesus está falando comigo, foi na igreja. Eu ouvi Jesus me chamando, pense em mim, chore por mim. A unção do Espírito faz coisas incríveis. Ela te tira do ordinário e te leva para o extraordinário. Aí quando você passa na rua, as pessoas começam a cair endemoniadas. A unção do Espírito. Quando você vê alguém doente, dá um negócio, você tem que ir lá e falar assim aqui, levanta em nome de Jesus. É a unção do Espírito. Um dia eu entrei no ônibus, eu senti um mover de Deus. Então o neném que está pregando, eu que estou pregando ou o neném? Quer o microfone aí? Eu entrei no ônibus e senti um mover de Deus, eu comecei a pregar dentro do ônibus, e tinha um cara que estava para descer, e eu vi que ele ficou na luta. Metade dele queria ir, metade queria ficar, porque havia uma unção. Uma unção, a unção te leva a fazer coisas que você não faria no ordinário. E quando eu estou pegando ônibus, eu falo assim, eu não agradeço a ninguém aqui, porque vocês têm que agradecer pela oportunidade de estar ouvindo. Quem tem que agradecer é vocês. Muito obrigado, Senhor, porque hoje um profeta se levantou aqui e falou alguma coisa que eu precisava ouvir, porque a unção te leva a fazer coisas assim. A ficar no meio do tráfico de drogas. A ver gente levando tiro, morrendo, e por causa da unção você está ali. A pessoa fala, você não tem medo. Não, não é unção. Se não tiver unção aí. Mas Deus, Ele quer te usar. É você. Porque não tem filhos especiais. Então, primeiro batismo no corpo de Cristo, amém? Você aceitou Jesus, você foi batizado no corpo de Cristo, você faz parte da família de Deus. O segundo batismo é realizado pelo Senhor Jesus, que é o batismo no Espírito Santo.
João falou que ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Depois o próprio Jesus manda que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Olha que interessante, gente. Eles podiam sair já. Ele falou, não, espera. Vocês precisam ser habilitados. Vocês precisam ser revestidos do poder. Aí vocês serão minha testemunha tanto em Jerusalém, em Samaria, Judéia e até os confins da terra, até Belo Horizonte, até o Barreiro, até onde for. Mas tem que ter uma habilitação do Espírito, amém? É muito triste algumas pessoas que têm até um chamado legítimo, mas que não são batizadas no Espírito Santo. Não existe essa unção, esse mover de Deus. E a pessoa está sofrendo. E a gente que está no ministério há muitos anos, a gente que é evangelicossauro, você conversa com muitos líderes. E é muito triste quando você conversa com um líder que ele fala assim, pastor, está muito difícil. Queridos, a gente passou por coisas bem difíceis aqui na igreja. Eu nunca vi o meu pastor falar, nossa, está difícil demais. Nossa, ele sempre falou assim, vai dar. Testemunho. Vai dar, Deus é conosco, o Senhor é fiel. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você, sempre o Espírito Santo falando. Sabe? Nunca vi o pastor Ed chegando aqui. Ó céus, ó azar. Não é sempre assim, não. Aleluia. Você vê o pastor Ed aqui cheio da unção, cheio do poder. Porque a unção te habilita. Porque a unção te capacita. Porque a unção te leva a lugares altos. Amém? E o terceiro batismo? Batismo nas águas. O primeiro batismo é realizado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que conduz o homem ao arrependimento. Amém? Então o primeiro é no corpo de Cristo. Você se tornou filho de Deus. O segundo batismo é o batismo no Espírito Santo. Você é habilitado para fazer a obra de Deus. Você é cheio da vida de Deus. Você é cheio do poder, com a evidência de orar em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo é oração em línguas. Depois a gente mostra isso. E o terceiro batismo, batismo nas águas. O batismo por imersão. Você é imergido. Nós cremos no batismo por imersão. Você é mergulhado. Jesus, quando foi batizado, a Bíblia fala que ele entrou dentro do rio, depois ele saiu, ele foi mergulhado. O eunuco, quando foi batizado, a Bíblia fala que ele entrou. Amém? Então nós cremos. O batismo por imersão, batismo. É difícil, baptizo. Baptizo ou baptizo. Que é imergir, mergulhar. Faz a alusão de um tintureiro pegando um tecido e colocando dentro da tinta, mergulhando aquele tecido dentro da tinta. E ele tira aquele tecido tingido. Você é mergulhado. E é um simbolismo. Não é só no cristianismo, porque tem outras religiões que usam batismo, tem outras coisas. Mas é um simbolismo muito forte, que morreu uma pessoa e nasceu outra. Que aquela pessoa que foi mergulhada, aquilo tudo ficou para trás. E dali em diante se levanta uma nova pessoa. De fato, no espírito, aquilo já aconteceu quando a pessoa aceitou Jesus. Mas você está fazendo agora publicamente. Você está falando com seus amigos, você está falando com seus familiares, você está falando com a sua igreja. Essa é a minha fé. Eu creio nisso. A pessoa é batizada, simbolicamente, ela é sepultada e se levanta uma nova criatura, uma nova pessoa, com uma nova perspectiva de vida. Amém? Romanos 6,4. Falando sobre o batismo nas águas. Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. É um mandamento de Jesus. O batismo nas águas não salva, mas é um mandamento de Jesus. Ensinando-os a obedecer tudo o que tenho dito. Então, ele acabou de dizer,
Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, o batismo nas águas traz você para a obediência. É um primeiro passo para você entrar em uma vida de obediência, aprender a obedecer, aprender a se submeter. Tem pessoas que estão aí há 10 anos na igreja, não estou afim. Querido, é um mandamento de Jesus. Se você não consegue obedecer nisso, como que você vai obedecer em coisas maiores? Às vezes o Senhor quer te mandar para algum lugar para ser uma bênção lá, você não vai obedecer. Às vezes o Senhor quer que você volte a estudar, você não vai obedecer. Às vezes o Senhor quer que você dê um carro para alguém, você não vai obedecer, uma casa, eu sei lá, porque você não está disposto a dar o primeiro passo. Obedeça. Obedeça. Se submeta. Se submeta à palavra de Deus. É uma confissão, é uma profissão pública de fé. Aí selou. Amém? Aí você está andando em obediência. Agora a gente vai dar alguns versículos aqui, não dá para ler o texto todo, de pessoas que foram batizadas na hora que aceitaram Jesus. O cara aceitou Jesus e já foi batizado na hora. Não, eu acho que não precisa pôr ali, não, se quiser, porque eu vou falar alguns textos. Atos 8:12, são os samaritanos. A Bíblia fala que Filipe pregou para os samaritanos. Eles aceitaram Jesus. Depois dois apóstolos foram enviados e ministraram o batismo nas águas. O batismo nas águas. Foram batizados na hora. Simão o mágico. Atos 8:13. A Bíblia fala que ele creu e foi batizado. Não esperou fazer classe de catecúmenos. Gente, não estou dizendo que é pecado fazer classe de catecúmenos. Não é isso. Amém? Mas o cara pode aceitar Jesus hoje. E o Espírito Santo está conduzindo para ser batizado hoje. É só o pastor que pode batizar alguém? Não. Qualquer crente no Senhor Jesus, que nasceu de novo, que está firme na igreja, pode batizar. Se você está num lugar e tem um rio, a pessoa quer ser batizada, você batiza a pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois você chega para o pastor, olha, esse aqui foi batizado. Amém, queridos? Eles não acreditam, não. Eles estão com o olhão assim. Será? Simão mágico, o eunuco. O eunuco acha a história tão interessante. Filipe se encontra com aquele homem e ele começa a falar. O homem está lendo um texto da Bíblia que não entende, que está falando sobre Jesus. E Filipe se achega a ele e tal. E eles vão andando e de repente chega num determinado lugar e ele fala: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? É lícito se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Pronto, acabou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê. Você crê que Ele ressuscitou? Crê. Você aceita? Acabou. É lícito. Você está apto para ser batizado, você está apto para ser cheio do Espírito Santo. Está vendo como que a coisa não é tão burocrática como muitas vezes a igreja deixa? Tem que ter o ministério da desburocratização da fé. Porque às vezes a gente burocratiza tanto, a gente deixa tão complicado, que a pessoa entra na igreja morrendo de medo de Deus, quando é Deus que está te atraindo para esse lugar com amor, com misericórdia, com graça. A graça se derramava da pessoa de Jesus e Ele te chama. Mas você entra na igreja morrendo de medo, não tenha medo de Deus, porque Ele ama você. Ele ama você, Ele não está levando em conta os seus pecados, o seu tempo da ignorância, mas Ele te diz hoje: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Aleluia! A família de Cornélio aceitou Jesus e foi batizado no mesmo dia. O carcereiro que estava prendendo a Paulo, quando teve o terremoto, que eles levam Paulo e Silas para a casa dele, ele aceita Jesus com a família e são batizados no mesmo dia. Lídia, a Bíblia fala de uma mulher chamada Lídia, que foi batizada no mesmo dia. Nós temos que ser mais bíblicos e menos evangélicos. Às vezes eu sou tão evangélico que eu deixo de ser bíblico. Até o cristianismo, a gente tem que tomar cuidado com a palavra cristianismo, porque a Bíblia não diz que o cristianismo, a Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente não vai entrar nisso, houve uma corrupção no nome, eu falo o nome cristianismo.
Houve uma corrupção com o passar do tempo. Tem pessoas que têm nojo. Vocês falar de cristianismo, porque é verdade, teve uma corrupção. O apóstolo Paulo falou, quando eu morrer, vão entrar lobos devoradores no meio do rebanho. Eu oro por vocês. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você está recebendo uma dose do evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, já indo para o final. O primeiro batismo é realizado pelo Espírito Santo. É o batismo no corpo de Cristo. Você sabia que ninguém mais precisa ser salvo no mundo inteiro? Entenda que é coisa legal. Jesus, ele já morreu na cruz. O sacrifício já aconteceu. A porta ainda está aberta, amém? Você não precisa dizer para a pessoa que ela precisa ser salva. Você pode falar para a pessoa, por que você não recebe aquele presente que já é seu? Por que você não recebe hoje o presente da salvação que já foi te dado? É só você receber, é só você crer, é só você tomar posse, porque Jesus já morreu. Ele morreu uma vez só por todos. Deus não está salvando mais ninguém, Ele já salvou. Mas não porque as pessoas vão para o inferno, é porque elas precisam receber. Às vezes você tem um carro lá para me dar zerado e eu não sei, eu tenho que ir lá receber. BMW X6. Estou brincando, eu não quero tanto assim não, pode ser menos. É tomar posse daquilo que já é seu. Amém? Então, o primeiro batismo. O segundo batismo é o batismo no Espírito Santo. Gente, não é opcional. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Você precisa do batismo no Espírito Santo. No final do culto, tanto eu quanto os ministros aqui estão habilitados a orar por você e você ser batizado no Espírito Santo e sair daqui cheio da unção. E depois, através do jejum, através da oração, através do conhecimento da palavra, você vai potencializando a sua vida e você vai sendo catapultado para novos patamares da sua existência. Você vai sendo turbinado, vai saindo do 1000, é Go 1000 que fala, você vai para o 2.0, você vai sendo turbinado. E você vai vendo você que você é doido para ser e nunca conseguiu. Existe um você que você idealiza, que no mundo ideal está lá, mas que pela fé você traz em nome de Jesus. Você traz, porque a Bíblia declara que assim como o homem imagina, se ele é. Se eu imagino eu pregando, alcançando pessoas com muito mais unção, com muito mais poder, com muito mais graça. Imagina a igreja lotada, Senhor, com profetas, pastores, apóstolos, ministros, mestres, sabe? Gente sendo mandada para todo lugar. Imagine, creia, declare. E a Bíblia fala, tem uma palavra que chama subatilanomai. 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 Significa que o Espírito Santo pega junto. Você pega aqui e o Espírito Santo pega do lado de cá, ele pega junto com você. O Espírito Santo, ele pega junto com você. Ele quer ir. Então você precisa ser batizado no Espírito. E o terceiro é o batismo feito pela igreja, feito pelos cristãos. Batismo nas águas. É assim que funciona. Você vai ver a história de Kenneth Hagin, irmão Hagin. Ele cresceu em uma igreja que não cria o dom de línguas, não cria nessas coisas. Mas tinha algo dentro dele falando que tinha algo mais. Que existia algo mais. Que existia algo diferente. E ele começa a ter contato com pessoas do Evangelho pleno. E esse homem é batizado no Espírito Santo. Gente, por que ele foi batizado no Espírito Santo na década de 20 ou na década de 30? Um dia, eu estava num prédio, lendo um livro dele, eu fui alcançado e mudou minha vida. Estava lendo um livro dele, um livro velho que eu ganhei, chamado O Nome de Jesus, que eu não dava valor nenhum pelo livro, que eu achava a capa feia demais. Acorda aí, irmão! E eu estava lendo o livro, e Deus começou a falar, e Deus começou a ministrar o meu coração, e Deus começou a trazer algo para dentro de mim.
E eu cheguei para minha esposa e falei, não, eu estou lendo um livro aqui que está falando por quê? É unção do Espírito. É unção do Espírito. Amém, igreja? Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Primeiro batismo já aconteceu no corpo de Cristo. Amém? Segundo batismo, com algumas pessoas já aconteceu, o batismo no Espírito Santo. Terceiro batismo, o batismo nas águas. Há um só batismo para salvação. Existe um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E é isso que você vai receber mais e mais aqui, mais e mais. Doses maciças da palavra de Deus. E isso é profilaxia para a sua vida. Isso é profilaxia para a sua vida, porque as coisas aí fora só vão piorar. Porque o mundo jaz no maligno. É isso que a Bíblia declara. Se você for para a Bíblia, você vai entender. E quem vai estar aqui como oposição ao que está acontecendo lá fora é o Espírito Santo através da igreja. A criação geme e espera na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Sou eu e é você. Sou eu e é você. O pessoal do louvor já pode vir. Que essa palavra, em nome de Jesus, ela fique incutida no seu inconsciente. Que ela venha produzir frutos de arrependimento, que ela venha produzir frutos de mudança na sua vida e na minha, porque eu sou o primeiro a ser atingido por essa palavra. E o próximo passo, para você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, se você quiser vir aqui na frente, e você vai ser ministrado. Você vai ser ministrado. E pela fé você vai receber o batismo no Espírito Santo. Ou até no seu lugar. Ou até em casa. Ou até onde você... A única coisa necessária é você crer. Falar, Espírito Santo, eu creio. Eu te recebo. Amém, igreja? Não é opcional. É absolutamente necessário. Porque senão você vai ficar empacado. Tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele não pode fazer. Quem assiste os filmes da Marvel sabe que o Steve Rogers só se tornou o Capitão América depois do soro lá, do super soldado. O cara recebe o soro do super soldado e se torna o Capitão América. Aí ele faz coisas grandiosas. Eu gosto muito do filme, é interessante. Esse soro aqui espiritual, a unção do Espírito. O Steve Rogers, sem o soro do super soldado, ele não conseguia fazer nada. Aleluia. Aleluia. Disponível a todo aquele que crê, disponível a todo aquele que clamar. Peça em nome de Jesus, peça com fé, peça com fé. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor deixou a porta aberta. O Senhor deixou a porta aberta, o batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas. Obrigado, Senhor, pela doutrina bíblica, Pai, porque nós cremos na Tua palavra e nós vamos seguir e fazer de acordo com a Tua palavra, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. E essa igreja se fortalecerá mais e mais, mais e mais no Senhor e na Tua palavra. Aleluia, glória a Deus.